E no Estado, o que não falta também é problema nos hospitais. E é por não ter investido o mínimo que a lei exige na área da saúde que o governador está na mira do Ministério Público Estadual. Os promotores pediram que Pezão perca o cargo e tenha os direitos políticos cassados por até 8 anos. A reportagem é do Tíndaro Menezes e da Flávia Januzzi. Remédios, equipamentos, médicos. Não é de hoje que a saúde no Estado está na UTI. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o governador Luiz Fernando Pezão. O alvo dos promotores do GAEC, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, são as contas de 2016. A Constituição obriga que os estados apliquem, no mínimo, 12% dos recursos na saúde. Mas em 2016, o governo gastou somente 10,42%. Índice que garantiu ao Rio o título de estado com o menor percentual de aplicação em recursos na saúde do país. Nas contas do Ministério Público, mais de R$500 bilhão deixaram de ser repassados. Na ação, os promotores afirmam que Luiz Fernando Pezão reconheceu que não foi atingido o índice constitucional e que a falta de repasse aconteceu em razão da crise financeira. Para os promotores, o argumento de Luiz Fernando Pezão não faz sentido. Se houve queda na arrecadação, para o Ministério Público, os recursos podem até diminuir, mas o índice mínimo de 12% não pode ser alterado. Os promotores afirmam que o governador optou voluntariamente por não aplicar o percentual mínimo constitucional em flagrante e contínua desobediência ao ordenamento jurídico. E que tal conduta de Luiz Fernando Pezão agravou em 2016 o já grave panorama da saúde pública do Estado. O Ministério Público pede que Luiz Fernando Pezão seja condenado por danos morais coletivos e pague uma multa de R$5.749.000, ou seja, 1% do valor que deveria ser aplicado, mas não foi na saúde. O Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção também quer que Pezão perca o cargo e que os direitos políticos dele sejam suspensos por até 8 anos. O percentual de 10,42% foi calculado pelo Tribunal de Contas do Estado, mas, segundo o Ministério Público, o gasto na saúde em 2016 foi ainda menor. O Ministério Público tem uma visão um pouco diferenciada. Sob a nossa ótica, ele teria aplicado 5,19%, porque nós não computamos nos cálculos aquelas verbas que o Estado certifica uma prestação de serviço pelo prestador do serviço público, quando ele terceiriza, mas ele não tem dinheiro disponível no caixa do Fundo de Saúde. Mas, de qualquer forma, é bom deixar bem claro que, na visão do tribunal, que é 10,42, isso, por si só, já é improbidade administrativa. E o prejuízo para a coletividade do Rio de Janeiro foi grande. O Conselho Regional de Medicina também se posicionou. O vice-presidente do CREMERGE disse que a situação da saúde é caótica no Estado. Creio que essa é a maior crise da história da saúde pública do Rio de Janeiro. Está morrendo gente que não precisava morrer. Estamos vendo mortes evitáveis como consequência de desabastecimento, de insumos, de falta de pessoal. Então a saúde está passando por um momento realmente de caos. Olha, isso é gravíssimo, hein? A Procuradoria-Geral do Estado já recorreu da ação do Ministério Público. O governo informou que o Índice Constitucional da Saúde de 2016 foi justificado pelos arrestos e bloqueios de R$8 bilhões das contas do Estado durante o ano e que as contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.